Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um texto maravilhoso, que Deus nos chama para vencer. Nós somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu o mundo, né? E Ele também diz que nós venceremos. Nesse texto sagrado que serviu de base para o nosso estudo desta noite, a palavra vencer, meus queridos, significa alcançar vitória, triunfar, levar vantagem, obter resultado favorável, submeter e dominar. Então, olha só, apenas essa palavra, quantos adjetivos tem, né? Entretanto, a vitória do crente, ele consiste em vencer o pecado, em vencer o diabo, a carne e o mundo. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É Cristo, meus amados, que nos faz triunfar. É Ele que faz que nós possamos vencer. É Ele quem nos faz vitoriosos. Porque Jesus, Ele não chamou você para ficar prostrado. Ele chama o crente, Ele chama o servo para quê? Para que possamos vencer o mundo, que possamos nos colocar de pé diante da vontade do Senhor. Porque se você se afastar do Senhor, você não terá vida. Então Jesus é essa vida, é a vida em abundância, é Ele que nos dá esse refrigério, é Ele que nos dá força para caminhar, meus queridos. E nós podemos tirar algumas lições desse texto, né? Lições de vencedores. E as Escrituras falam de muitas pessoas que venceram. Por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 17, 8 e 9, diz o seguinte, né? Havia um certo gigante, né? A proposta dele foi um desafio que ele lança para o povo de Israel. E qual é esse desafio que ele lança? Olha só, olha a afronta que um homem fez ao povo escolhido. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. A regra desse período era a seguinte: o vencido se torna escravo do vencedor. Então veja, quando Jesus nos chama para vencer este mundo, é para que a gente não se torne servo deste mundo. Nós somos vencedores porque Jesus venceu. E veja, Davi foi desafiado. Golias mandou que escolhesse alguém do povo e que fosse pelejar contra ele. Golias, um gigante, todo mundo temia ele naquele lugar, mas Deus levanta um homem, ungiu um rei chamado Davi, e que foi lá e pelejou contra ele. E veja, Deus chama para que sejamos vencedores. E Davi vence Golias de uma forma extraordinária, apenas com uma pedra. Mas olha só o que Deus faz na vida daquele que aceita o Senhor Jesus. Você se torna um vencedor. Você não vai se tornar um fracassado, você não vai se tornar um servo, você vai se tornar um vencedor. Tu vai vencer este mundo. Mas para isso,
tem uma condição: você precisa primeiro aceitar o Senhor Jesus, porque Ele sim te fará triunfante, te fará vencedor. Olha que glória! É maravilhoso servir ao Senhor, meus amados. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceite Jesus como seu Salvador, para que você também vença esse mundo e vença as atribulações da vida e vença os problemas corriqueiros. Só Jesus pode te dar forças para que você vença todos os problemas que a vida traz para o seu percalço, traz para o seu dia a dia. Porque Jesus disse que não seria fácil, não seria um mar de rosas. Ele disse que nós teríamos atribulações, teríamos aflições. Então, não pense você que quando você aceita Jesus, pronto, todos os seus problemas acabaram. Não, meus queridos, os problemas vão aparecer, mas tem uma diferença, porque quando nós aceitamos Jesus, nós vencemos o problema, nós passamos por cima dele. Jesus nos dá condição para vencer este mundo e os problemas da vida. O que é interessante é que em Lucas 11, capítulo 11, versículo 21 e 22, Jesus disse: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tens e os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente dos valentes, que venceu o diabo e o despojou lá na cruz. Veja, Jesus venceu o inimigo de nossas almas lá na cruz com seu sacrifício, quando ele morreu por mim e por você. E ele morreu para quê? Para te dar vida, e vida em abundância. Nós já vencemos o diabo lá. Ele não tem mais poder sobre ninguém. Ele não tem a chave nem da própria casa que é dele. Jesus tomou a chave e está com ele. Então veja, se Jesus determina, que ele diz que nós venceremos o mundo, é porque nós vamos vencer pela graça, porque o Senhor está conosco. É maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então Jesus, quando você aceita, Ele está em você, Ele te fortalece, Ele te dá condições para que você caminhe, para que você vá ao Pai. Ele é o verdadeiro caminho, meus amados. Não existe outro caminho. É muito importante que você entenda isso, que Jesus não chamou você para que você se prostre, para que você se perca, para que você fique aí abatido. Não existe problema neste mundo que seja maior do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maior do que tudo isso, e Ele nos dá condição para que possamos passar do outro lado em segurança. Que o Senhor Jesus, Ele é essa fortaleza. Meus amados, em Apocalipse 3:21 diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa. Olha, Ele faz. Veja, não é o pastor Júlio, não sou eu, o irmão Marcos, que está fazendo. É o próprio Senhor Jesus que faz a promessa. Ao crente vencedor, aquele que vai até o final, Ele diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós também vamos fazer isso. Nós também assentaremos com Ele, meus amados. Nós estaremos com Ele todos os dias de nossa vida. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando você está ligado na árvore, quando você está na presença do Senhor, quando você se batiza, que é uma prerrogativa da salvação, né? Porque a primeira prerrogativa é você aceitar Jesus e depois ser batizado, porque está escrito: aquele que crer e for batizado será salvo. Não que o batismo salve diretamente, mas ele é uma prerrogativa. Você precisa estar ligado com os dois para que você herde a herança do Pai. Olha que maravilha. Então o próprio Senhor Jesus faz uma promessa ao crente vencedor, aquele que aceitou Jesus e está com Ele, firme e forte.
você vai se assentar juntamente com Ele no trono diante do Pai. Olha que coisa gloriosa. Em Apocalipse 21:2 também diz o seguinte: o próprio Senhor Deus diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Veja, para você herdar alguma coisa, você precisa primeiro ser filho. Então aceite Jesus. Essa é a condição para você ser filho. Essa é a primeira condição. Seja filho de Deus. Não seja uma criatura, mas seja filho, porque o filho tem direito à herança da vida eterna. Amém? Que coisa gloriosa. Que o Senhor seja louvado por essas palavras maravilhosas que está aqui no texto sagrado. E eu concluo, meus amados, dizendo o seguinte: a nossa vitória sempre será por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Porque não há vitória, meus amados, não existe vitória sem Cristo na sua vida. Sem Cristo nós estamos mortos, mas com Cristo nós temos vida e vida em abundância. Cristo é o nosso maior triunfo sobre todos os nossos adversários. Jesus nos dá condição, Jesus nos capacita, Ele nos prepara para vencermos as batalhas do dia a dia. Mas as graças de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 15:57. Está essa palavra gloriosa. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos ouvintes, dos amados irmãos que estão ligados neste programa glorioso. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, meu amado. E que você também aceite essa palavra e que você realmente dê crédito, que essa palavra esteja no seu coração e que você venha para Jesus o mais rápido possível, para que você também herde a herança do Pai.